Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Vamos continuar na nossa análise, na nossa viagem pela obra Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos tratar da lição 115, cujo título é Embaixadores do Cristo. Diz a passagem evangélica: de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a quem prestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo, ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permanecerem no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que, na presente afirmação, Paulo de Tarso não vemos nenhuma alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova de redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Essa passagem de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, é extremamente atual, porque ela trata da nossa postura e da nossa atitude na sociedade. Percebamos que ela é uma epístola enviada aos Coríntios, mas ela trata de todos nós no planeta. O Cristo, como governador da Terra, fala para o planeta Terra. Paulo de Tarso, como um dos seus embaixadores, fala para o planeta Terra e nos legou essa pérola que serve para todos nós, independentes de religião. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. E o Emmanuel começa descrevendo que a nossa vida é na sociedade. Nós lutamos, nós trabalhamos, nós produzimos em todas as situações. Desde as maiores autoridades até os trabalhos mais simples, todos são trabalhadores. E se todos são do bem, todos estão construindo uma sociedade melhor. O entendimento diferente disso cria situações delicadas, porque pessoas poderão se achar no privilégio de ter condições melhores do que os outros, ou de não precisarem ter responsabilidades com a vida, porque estão em uma determinada posição que as exorna desta responsabilidade. E não é por aí. Todos nós temos a responsabilidade de sermos construtores do bem, da civilização do bem. Para isso, a nossa conduta e a nossa atitude, ela é igual, desde o trabalho mais simples
até as maiores autoridades, não importando a quantidade e responsabilidade que tenha. Neste caso, a responsabilidade é igual, é o mesmo peso. Todos nós temos que ser embaixadores da parte do Cristo. E isso o Emmanuel deixa muito claro, porque o entendimento desta questão contribui para a composição da harmonia social. Às vezes eu acho muito engraçado que as pessoas falem harmonia social, mas elas próprias não fazem a sua parte. Nós vemos autoridades, vemos políticos, vemos artistas, vemos jornalistas, vemos pessoas da sociedade, defensoras dessa ou daquela facção, enfim, tudo que a gente ouve por aí nas mídias sociais, quando você vai ver, as pessoas estão bem longe de contribuir para a harmonia social. Então, Emmanuel diz assim, é necessário não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Então, se eu já conheço o Espiritismo, se eu já estou adentrando pelo Evangelho, se eu já estou trabalhando em prol do bem, se eu milito na causa espírita, na causa evangélica, na causa cristã, eu já tenho condições de ser o seu representante. Evidente que eu trago deformidades morais ainda. É evidente que eu trago dificuldades de comportamento. Mas também é evidente que, se eu estiver me esforçando, as pessoas estarão vendo em mim um exemplo, porque eu não estou sendo hipócrita, não estou dizendo que eu sou o cara, que eu sou aquele santo do pau-oco, como se dizia antigamente, mas, ao contrário, que eu reconheço as minhas deformidades, e o Espiritismo nos ensina isso, mas eu estou lutando, eu estou trabalhando para crescer. E isso faz de mim, sim, um representante do Cristo, porque o Evangelho de Jesus pauta pelo caminho em direção ao Pai, em direção a Deus, e não que nós já fôssemos perfeitos e estivéssemos em condições de alçar o Pai. Estamos a caminho, é muito diferente do que é pregado por aí. Então, sendo representante e se orgulhando disso, poxa, olha, eu sou uma pessoa que tem dificuldade, mas se o texto diz que eu já posso ser embaixador do Cristo, eu fico alegre, porque eu tenho motivos para melhorar-me mais ainda e para trabalhar dentro do que eu posso para a construção do bem, para a harmonia social. Então, não se vê, né, diz Emmanuel, na alusão de Paulo de Tarso, ele não fala em sacerdote, ele não fala no expositor espírita, no médium, ele não fala em bispo, arcebispo, pastor, nada disso. São pessoas tão falíveis quanto nós, quiçá com muito mais débitos junto à providência divina do que nós. São pessoas imperfeitas. Muitos são excelentes sacerdotes. Muitos são muito bons trabalhadores da Serra do Cristo. Mas uma grande parte se demora muito no sacerdócio presunçoso e acaba se afastando das propostas de Jesus. Então, Paulo de Tarso, sabendo disso, não cita ele, que foi doutor da lei, um sacerdote presunçoso do judaísmo, eles mesmo coloca o idai com essa questão, e não coloca o sacerdote entre aqueles que contribuiriam para a harmonia social, para a construção do bem. Deixa para todos nós esta responsabilidade. Coloca em nós tudo isso aí. E diz, Emmanuel, todos os colaboradores leais de Jesus. Eu preciso ver se eu sou leal. O que é um colaborador leal? É aquele que, encontrando o Espiritismo, à luz de Kardec, estudando o Evangelho de Jesus segundo as propostas espíritas, torna-se um trabalhador da seara. É aquele que está fazendo o esforço diuturno para a sua melhoria, é aquele que está buscando contribuir com o Cristo no movimento espírita, que assume as suas responsabilidades, desenrola-se dessas atividades, faz com que elas ocorram, oferece o melhor que ele tem para a propagação do Espiritismo. Ele se converte num trabalhador leal. E junto a isso, como eu disse inicialmente, o mais importante, a sua mudança.
o investimento que ele faz para tornar-se um espírito melhor, de ouro, na sua desencarnação, na continuidade da vida imortal. Então, os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida, e no lugar mais longínquo da Terra, ou seja, para todos, são conhecidos na sede espiritual do serviço divino. Ou seja, aqueles que realmente são leais, que trabalham, que se devotam, que estudam, que se melhoram, na sede espiritual, lá no plano espiritual, são conhecidos. Os bons espíritos sabem das nossas propostas. Eles nos conhecem muito bem e nos buscam bastante para que nós sejamos esse embaixador. Então, é com eles, é conosco, né, com os colaboradores leais, se é que nós somos, que o mestre se movimenta cada dia. E ele vai estendendo o evangelho aplicado. Me chamou muita atenção isso. O evangelho aplicado. Eu estou tentando aplicar o evangelho. Várias das minhas atitudes, minhas, não estou falando minha do Marco, não, eu estou falando minha para nós, né? Nós estamos tentando aplicar. O evangelho aplicado vai ganhando ressonância nas pessoas. Eu vou vendo, essa pessoa é assim, mas essa pessoa já fez isso, já vira tratando de tal coisa, uma pessoa assim, assado, e as pessoas vão nos procurando, nós vamos tendo ressonância. Então, quando eu entendo essa verdade, né, nós devemos consultar. Para que eu seja um embaixador, eu preciso consultar, diz Emmanuel, as minhas tendências, os meus atos e os meus pensamentos. É esse o convite da lição. Eu verificar como é que estão as minhas tendências, os meus atos e os meus pensamentos. E verificar o que é muito importante, que eu repare a quem serves, a quem eu sirvo. Há uma multidão de pessoas, até com boas intenções, de modificar o mundo e de melhorar a sociedade, mas que não estão servindo a Jesus. Estão muito longe de estar servindo a Jesus. Milhares de espíritos que desencarnam diariamente, crentes e que foram excelentes trabalhadores, que ajudaram Cristo nas causas sociais humanitárias mais relevantes, mas que, quando desencarnam, se dão conta do equívoco, das escolhas erradas que fizeram, e por não terem vigiado suas tendências, os seus atos e os seus pensamentos. Não sabiam a quem estavam servindo. Porque, diz aqui Emmanuel, se já recebesse a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Então, cabe a nós esse trabalho de nos tornarmos embaixador do Cristo. É uma lição muito relevante. Divulgue. Peça para as pessoas ouvirem, estudarem Emmanuel, e nós teremos uma receita diária para que nós possamos viver melhor. Jesus, conosco sempre. Muita paz.